Sejam bem-vindos. Já vai mandando no comentário aí se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Hoje é o segundo dia da imersão do Imã do Sim e hoje eu vou tirar o véu da resposta sim. Hoje a gente vai falar das 6 armas da persuasão e dos 5 passos para alcançar o sim. Então, hoje assim, é papel e caneta. Essa live ela vai ficar liberada só até amanhã. Então, assim, absorva o máximo possível. Eu vou entregar aqui tudo que eu sei, mas cabe a você aplicar. Então, vamos entrando. O áudio tá bom aí, pessoal? Olha aí, vocês estão respondendo. Eu queria começar com alguns avisos. O primeiro aviso é o seguinte: eu vou sortear um livro por live. Os livros que fizeram diferença na minha vida para alcançar bons negócios, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E quem vai concorrer é quem comentou as lives. Então, mesmo que você não assistiu a primeira, corre lá na primeira, comenta, me segue no YouTube, no Instagram, que eu vou sortear um livro por live. Então você pode ser o sortudo. Esse era o primeiro aviso. O segundo aviso eu queria agradecer. Eu queria agradecer demais a minha família. Porque mais que me ensinar, mais que me entregar o peixe, eles me ensinaram a pescar. E mesmo quando o mar não estava para peixe. A gente está na tendência de querer muito tudo na mão, né? Tudo entregue. Mas é o desafio, é a garra que molda o nosso caráter, que molda a nossa conduta e os nossos resultados. Então eu queria agradecer demais e falar o seguinte: tem grandes oportunidades, tem um lugar que tem muitas oportunidades. E esse lugar é o mundo. Basta você visualizar essas oportunidades. E eu comecei hoje com um equipamento a mais. Olha aí. Para medir a pressão, quem tem problema do coração aí, já pode medir, porque hoje a pressão vai aumentar. Hoje aí, ó, já vou medir a minha. Antes da live deu 19/10. Me falaram que era alta demais. Vamos ver agora quanto que vai dar a minha. Então, assim, mede a sua também, porque eu não quero ninguém morrendo aqui. Aí, deu até erro. Então é o seguinte, os pontuais não podem pagar por quem não é pontual, né? No Brasil tem até essa cultura. Tem uma festa. Quem chega pontualmente é até mal educado, né? Eu não sou desse grupo. Eu acho que marcou às 8, tem que chegar às 8. E essas são as pessoas educadas. É o horário em inglês. Então, bora começar. Põe a apresentação aí, tá vindo? Compartilhou? Sim. Seu mouse aí na frente. Hoje, nós vamos responder essa questão aí, ó. Quais fatores influenciam as pessoas a dizerem sim? Quem acompanhou a primeira live, na primeira live o que a gente falou? Dos 2 tipos de habilidade, as hard skill e a soft skill. E falamos que o que liga os sonhos às realizações é o sim. O sim acaba com uma guerra, une 2 grandes amores, fecha um grande contrato. Então o que a gente tem que buscar sempre é o sim. Independente do que seja sucesso para você, sucesso é conseguir o que quer. E para você conseguir o que quer, você tem que conseguir o sim. Então, isso que a gente vai responder hoje. Passou o slide, só olhar aqui a parte técnica, se está certinho? Certinho? Então, qual que é a nossa tendência a dizer sim? A gente tende a dizer sim para 3 grupos, assim. Primeiro, para quem nos elogia. O elogio é a maior arma da humanidade. A maior. Não tem bomba atômica, não tem nada. É o elogio.
mas o elogio sincero, tá? Não vai sair por aí elogiando todo mundo, sem pé nem cabeça, que você vai parecer uma pessoa puxa-saco. É o elogio autêntico. Ele conecta ao sim. O segundo é quem a gente conhece, quem a gente tem afinidade. Às vezes a gente diz sim, até contrariando a nossa vontade para agradar o outro. E o terceiro é quem coopera com a gente. Então a gente tem esses 3 grupos de pessoas que a gente tende a dizer sim. E hoje a live é dividida em 2 partes. As 6 armas da persuasão e os 5 passos para o sim. E as 6 armas da persuasão a gente vai falar desse cara que é o papa da persuasão. Anota aí, Cialdini. Tudo que você já viu de marketing digital, que as pessoas falam de gatilhos mentais, tudo de persuasão, esse cara trouxe para a ciência. Muito estudo, muito grupo de análise, esse aí da foto. E o que ele percebeu dessas armas da persuasão? Eles são atalhos mentais. Muitos desses atalhos a gente nem toma conta conscientemente deles. É um atalho, né? Tem a saída principal, que é mais penosa, e o atalho, ele é mais rápido, é um gatilho mesmo mental para o cérebro dizer sim. E o que o Cialdini, ele sempre preza, e eu falei isso muito na primeira aula, sempre uma postura ética. Um bom negociador, um astro da persuasão, ele é ético, ele não engana ninguém. Não fala isso assim, nossa, ele é bom vendedor demais, ele vende até avião caindo. Isso é estelionatário. Bons negociadores, eles não enganam as pessoas, porque eles não são negociadores de uma vez só. Eles têm que criar reputação. Então, a primeira parte da aula, eu vou distribuir o que eu já li de livro dele. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui, ó. Ali atrás tem alguns. A persuasão é dele. As armas da persuasão é dele. E aquele ali também, vermelhinho. Então, ele é o papa da primeira parte da live de hoje. Qual que é o primeiro gatilho? Anota isso aí. Isso aí muita gente conhece no mundo das ideias e pouca gente aplica. Reciprocidade. Todo mundo quer ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, mas ninguém quer entregar antes. E essa que é a lógica. Primeiro você faz diferença, depois a retribuição vem. Eu recebo aqui muita gente, eu quero um aumento. Por que você quer um aumento? Porque eu vou ter um filho, porque eu quero viajar. Assim, não vou levar para o lado sentimental não, mas assim, o que a empresa tem a ver com isso? Entrega valor que você nem vai precisar cobrar essa retribuição. Então, ele é exatamente isso, devolver o favor. Você fez a diferença na vida de alguém, transformou a vida de alguém. Você vai receber esse favor. Vai receber. E essa reciprocidade mesmo, para ser forte, ela tem que ter 3 grandes princípios. Primeiro, tem que ser significativo. Não acha que você sair, pegar um cafezinho, vai ser significativo. Às vezes vai, mas é bem pequeno. Quanto mais retribuição você quer, mais significativo você tem que ser. Então, o primeiro é ser significativo. Segundo, é inesperado. Isso é muito forte. A surpresa. Fazer algo que alguém não esperava. Isso é muito forte. Muito forte. E o terceiro, personalizado. Ele tem que ser direcionado. Hoje a gente vê no marketing digital, né, na escala, a escala tem um ponto muito bom, né? Você atinge muitas pessoas. Mas hoje você vê um movimento contrário. Quanto mais customizado é uma marca, quanto mais ela entende o lado do outro, quanto mais ela conecta
com medo ou desejo, a gente falou muito disso na primeira live, melhor você se sai. E se você não assistiu a primeira live, corre lá que ela tá aberta ainda. Então, reciprocidade é você entregar antes. E a gente tem alguns grandes exemplos na história disso, né? Jesus Cristo, independente da sua religião, ele foi um cara meio anárquico, né? Ele era judeu e o judaísmo não poderia ser ensinado a pessoas que não eram. O que ele fez? Ensinou para todo mundo. Ele entregou. Então, assim, ponto totalmente fora da curva, né? Reciprocidade. Segundo gatilho, compromisso e coerência. E esse compromisso e coerência, pessoal, eu vou contar uma história de apostadores de cavalo. Eu nunca apostei, nem nunca fui, mas 2 canadenses, eles olharam como que funciona a mente humana numa aposta. E o que rolou? Tinha os cavalos, os apostadores ficavam muito inseguros em quem que eles iam apostar. A partir do momento que eles escolheram qual cavalo que eles apostariam, mudava totalmente a mentalidade. Eles tinham certeza que aquele cavalo que eles apostaram ia ganhar. E aumentava a aposta, e dobrava, e assim, uma coisa louca. Aí o que eles buscaram interpretar? Quais sinais o cérebro mandava? E ele mandava dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Então, quando ele apostava, firmou um compromisso, aquele cavalo ia ganhar. E isso, assim, a gente pode aplicar de várias formas e se defender também. Teve um consultório que atendia só atores e atrizes de Hollywood. E o que acontecia? Ele tinha muita gente desmarcando. E esses cancelamentos na agenda traziam, tipo assim, um problema muito grande, né? De tempo, ele não conseguia realocar. Então, assim, era mó furada. E o que eles fizeram? Falou assim, aqui, Cialdini, traz o seu cliente para fazer algum tipo de compromisso ao longo da jornada comercial. Fazer ele preencher o agendamento. Passaram o agendamento para as pessoas preencherem, uma mudança simples no processo comercial. Diminuiu 20% dos cancelamentos. Então, a gente tende a querer ser coerente a uma postura que a gente tomou. Para quê? Para não soar burro, para não soar mentiroso, para não soar não autêntico. Então, firmamos um compromisso e em escalas desse compromisso. Eu tenho um post no meu Instagram que eu falo sobre isso. Firmou o compromisso, eu quero ser coerente com aquele compromisso. Então, esse é o segundo gatilho mental e para mim é até difícil falar qual é o mais forte, né? Mas esse é fortíssimo, fortíssimo. Aí tem 2 pessoas aqui no Instagram, bora migrar pro YouTube, hein? E perguntas. A gente vai falar mais de perguntas na rota do sim, mas as perguntas são a chave para o sucesso. As afirmações, você monta ali uma posição que às vezes não é da outra pessoa. E todo mundo compra pelos aspectos dela. Ninguém compra, seja uma ideia, seja um objeto, seja um serviço, por o que o vendedor está vendendo. As pessoas compram por elas mesmas. Então, sempre pense nisso. Terceiro, aprovação social. E aqui tem um dado que, quando eu vi essa matéria, foi até meio chocante para mim, né? 95% das pessoas, elas são imitadoras e apenas 5% iniciadoras. E isso, aqui, não vamos fazer juízo de valor se é bom imitar ou criar, não, cada pessoa é de uma forma. Mas isso aqui é uma análise científica.
95% das pessoas compartilham um post. 95% das pessoas reproduzem uma ideia de outra pessoa. Apenas 5% criam novas ideias. E desses dados que surge a aprovação social. No sentido de que, se tem várias pessoas fazendo, eu vou fazer também. E esse exemplo que eu vou contar aqui de um hotel, que o Cialdini também prestou consultoria, foi irado. O problema deles, de que gerava um custo muito alto, era reaproveitar as toalhas, que a galera não reaproveitava. O que eles fizeram? Eles deixaram, depois da orientação do Cialdini, em cada quarto, eles colocaram um aviso: 70% das pessoas reaproveitam as toalhas. Você vai ficar de fora? Só esse aviso aumentou em 26% a quantidade de pessoas que reaproveitariam as toalhas. Então, a aprovação social, ela é muito forte. É o comportamento de manada mesmo. Se todo mundo está fazendo, a tendência é que aquilo seja bom para mim também. Vou fazer também. Essa aqui é show. Tô falando isso de todas, né? Mas é que todas são. Carisma. Nós tendemos a dizer sim a pessoas que são semelhantes a nós. Se a pessoa gosta da mesma coisa que a gente, se a pessoa tem um pensamento igual a gente, olha a bipolarização que rolou da política hoje. Hoje a gente julga até pessoas da nossa família porque apoiam ou não o Bolsonaro. E a gente já tende a fazer um juízo de valor da conduta, do caráter, tudo, meramente pela pessoa ser semelhante ou não a mim. Só isso. Só isso. A gente fala se a pessoa é honesta, se a pessoa não é, só porque ela não pensa igual a mim. E isso eu particularmente acho que é um absurdo fazer um juízo de valor porque a pessoa aparece ou não. Foram os debates de ideias que criaram os grandes conhecimentos. Quem gosta de história, procura aí as ágoras romanas. E antes o debate era livre de ideia. Hoje não existe debate. A ideia, ela está fora da pessoa. Quando eu falo de uma ideia, eu não estou falando de mim pessoalmente, estou falando de uma ideia. Aí o que hoje a gente tende? A pessoa falou de uma ideia, a gente não combate a ideia, a gente combate a pessoa. A gente fala sobre a pessoa, critica a pessoa. Quando as pessoas não têm argumentos, elas tendem a ser ofensivas. Então, nós que estamos aqui não seremos assim. Vamos combater argumento, vamos discutir ideia. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. E até essa troca de ideias que cria coisas maiores. E hoje a gente vive num ciclo muito assim. Ou você é coxinha ou você é mortadela. Isso é para manada e nós não queremos ser. Experimento que rolou, esse aqui é irado. Sabe o experimento que o Cialdini com a equipe fizeram? Eles pegaram 2 grupos para negociar, 2 grupos de negociantes. No primeiro grupo eles colocaram time is money, tempo é dinheiro. Você tem que fechar esse contrato e gastar o mínimo de horas possível. 55% dos contratos foram fechados. No segundo grupo, eles falaram o seguinte: vai interagir, vai criar relacionamento, fazer networking. 90% dos casos foram fechados. Esse experimento científico, e a amostragem foi grande, porque quando rolam esses experimentos, a gente tem que pensar muito em qual foi a amostragem, né? Quantas pessoas foram levadas em conta naquele estudo, e a amostragem foi grande. 90%. É interação, é conexão. Carisma. Esse daqui, autoridade, a gente tem que tomar muito cuidado.
Por quê? Já vou começar embaixo aqui no meio. As aparências contam muito. E às vezes a gente é levado a acreditar em algum produto, serviço, por esse pseudo senso de autoridade. Coloca um dentista falando de uma pasta dental. A gente tende a achar que aquela pasta é fenomenal. E às vezes eles usam até essa aparência meio cruzada, sabe? Coloca uma pessoa famosa, igual a Xuxa que falou daquele shampoo, Eusébio, não sei, nunca vai usar isso. Mas assim, usa uma pessoa emblemática para trazer a alienação daquele produto àquela pessoa. Então, assim, cuidado com as aparências, porque, como tem o dito popular, as aparências enganam. E para você ser autoridade, normalmente tem que ser especialista. E hoje o mundo, a gente está lotado desses especialistas, né? Tem especialista de tudo. Mas para a gente usar, né? Isso eu falei primeiro para a gente se defender. Para a gente usar, use com moderação, com discrição. Porque quando a gente passa muito essa ideia de especialista, às vezes a gente afasta. Isso acontece muito no mundo jurídico. Eu já fiz reunião com outros advogados, o cara fala aquele linguajar rebuscado, aquele juridiquês. E dependendo do cliente que você está, você afasta esse cliente. A comunicação ela tem que ser fluida, ela tem que afetar a pessoa que você quer comunicar. Então ela tem que ser modular. Dependendo do seu público, você tem que fazer uma comunicação mais contraída, dependendo, mais culta. Então, o primeiro é a identificação da persona, da pessoa que você dirige o seu discurso. Então, aí aos advogados que estão aqui, cuidado com ipsis literis, inverbs, esses termos em latim que não vão dar certo para você fechar o contrato, não. Às vezes, numa sustentação oral e tal, vai dar certo, mas contrato não. Isso aí a gente tá cansado de ver, né? A escassez. Oportunidades sempre parecem mais valiosas. Aquele desconto, Black Friday, e às vezes eles aumentam, né? Dobram o valor para cobrar metade do preço. Mas isso acontece no nosso cérebro de forma inconsciente. Nota na promoção, vou comprar. Às vezes nem precisa. Nem precisa. O nosso cérebro, ele às vezes prega peças na gente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber identificar isso. O controle emocional, né? Muitas pessoas acham que é controlar as emoções. A gente não controla as nossas emoções. São descargas de neurotransmissores que é impossível controlar. Mas o que acontece? A gente pode recepcionar aquilo, interpretar aquilo, e tirar um tempo para trazer a racionalidade. Então, a gente tem que blindar dessa escassez. Muitos cursos usam isso, 7 dias, tempo limitado, vagas limitadas. Para quê? Para gerar urgência. Para gerar urgência. Esse é um dos gatilhos mais fortes, porque a gente tende a manter a nossa posição atual. Principalmente quando é para gastar dinheiro, né? É difícil de você fazer essa mudança. É um dos momentos mais difíceis de um processo comercial, falar o preço. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. Então, assim, essa escassez, ela impulsiona as pessoas a sair desse momento de estagnação, né? Ele é o último. Então, esses são 6 gatilhos, as armas da persuasão. Eles são os fundamentos. Igual jogar futebol. Para você jogar bem, você precisa entender os fundamentos. Saber dar passe, saber cruzar, saber driblar, saber chutar. Esses são as armas. Agora, eu vou falar das táticas. O cronograma, os passos para o sim. Então, papel e caneta aí, que nós vamos agora para a rota do sim. Essa rota do sim foi eu que criei, embasado nas consultorias que eu dou para as empresas e nos meus negócios e em tudo que eu já li. Eu estava até brincando com o pessoal aqui antes da live.
que eu acho que um dos maiores erros das escolas é pedir opinião. Por quê? Às vezes a gente não tem embasamento nenhum. Às vezes uma pessoa viveu a vida inteira para criar aquele conhecimento e vira uma criança, um adulto e dá opinião. Eu não concordo com Freud, eu não concordo com Einstein. E quem somos nós para discordar? Às vezes a pessoa nunca leu um livro. E essas pessoas, as mais desinformadas, as mais ignorantes, são as que estão mais cheias de opiniões. As pessoas que mais têm conhecimento, elas estão cheias de perguntas. Já ouviu falar do paradoxo da ilha? Comenta aí a galera que tá. Esse paradoxo da ilha do conhecimento é muito legal. Ele coloca a gente como uma ilha e o oceano como conhecimento. Se a gente é pequeno de conhecimento, o perímetro é pequeno do mar de conhecimento. Então a gente está cheio de opinião. Quanto mais a ilha cresce, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais perímetro de conhecimento a gente tem. Mais a gente sabe que não sabe nada. Então, isso é uma ideia assim, irada. E vamos aí para a Rota do Sim. Galera, aí, para quem não entrou no início, vou dar esse aviso. Eu vou sortear um livro por live dos livros que fizeram diferença na minha trajetória. E quem vai concorrer é quem deixar comentário. Então comenta aí, participa. A gente quer engajamento. Então vamos para a Rota do Sim. O primeiro passo da Rota do Sim é criar oportunidade. A gente tem que criar uma oportunidade. E essa oportunidade aqui tem vários que não estão nessas 3 listas, mas eu decidi colocar só 3. Eu vou começar falando do último, network. Sempre o relacionamento vai ser o que mais vai te trazer cliente. A gente está numa era do marketing digital e tem uma força muito grande, mas o que todo mundo está em busca? De um depoimento do cliente. O seu cliente satisfeito, ele é o embaixador da sua marca, do seu negócio. E foi feita uma pesquisa de qual cliente indica. O cliente que dá nota 10, ele indica de forma ativa. Ele chega numa roda e fala assim, nossa, Diego é um grande advogado e tal, você já tem advogado? Esse é o que dá nota 10. Os que dão nota 9 e 8, eles indicam de forma passiva. Teve o papo, não, eu tô com um problema aqui na minha empresa, ele fala assim, nossa, eu tenho um advogado, Diego. Se deu nota abaixo de 7, esquece. Ele não te indica, ele não vai falar nada de você. Então, o primeiro grande canal de oportunidade é o network. E os 2 outros, hoje, né, na era do marketing digital, da internet, é o Google e as mídias sociais. E o que você tem que entender da dinâmica desses 2 canais? O Google, ele é uma ferramenta não de busca. As pessoas acham que o Google é de busca, ele já foi. Hoje ele é de intenção. O Google te conhece, o Google me conhece. Se eu procurar aqui no Google Havaianas, pode aparecer para mim o chinelo. Se você procurar, pode aparecer uma pessoa do sexo feminino que nasceu no Havaí. Então o Google é uma ferramenta de intenção. E o Google, ele acha pessoas que estão fazendo busca. Então ele é uma prospecção passiva. A pessoa chega e procura advogado criminalista em Belo Horizonte, loja de roupa tal. Então, dependendo do seu negócio, o Google vai ser uma melhor ferramenta. Dependendo as mídias sociais. A mídia social é uma ferramenta de atenção. E hoje a atenção do usuário ela é muito difusa, né? A gente é enxurrado de muitas informações. A gente vive a era das informações, mas não vive a era do conhecimento. Tanto de anúncio que aparece nas mídias sociais. E se aquele anúncio está aparecendo muito, significa que ele está vendendo muito. Então a lógica é diferente. A mídia social eu apareço.
para a pessoa que não está buscando, para a pessoa que teoricamente teria interesse disso. No Google, eu apareço para a pessoa que está buscando a rede de pesquisa. Aí tem a long tail, tem várias formas aí de aparecer. Então, o primeiro passo da rota do sim é criar a oportunidade. O segundo passo é o passo que eu vejo que as empresas, as pessoas têm mais dificuldade. É a abordagem. Por quê? A gente tem muito medo de ser rejeitado. Esse é o medo, assim, muito grande. E abordar é partir do pressuposto que você pode receber um não. Você pode receber um não. Então, é sair da sua zona de conforto, né? Mas eu vou te ajudar a sair dela. Primeiro, a sua abordagem ela tem que ter um objetivo único. Por exemplo, se a sua venda é complexa, o objetivo da abordagem é marcar uma reunião. Então, seu objetivo é só esse. Único objetivo. Porque às vezes, se você variar, aí você começa a falar demais e uma pessoa recebeu uma ligação que ela não pediu, é muito... Lembra do telemarketing, né? Telemarketing te liga assim, você fala assim, nossa. Então tem um objetivo único. E influência de terceiros. Isso é muito forte. Nós somos influenciados por alguém. Por um sócio, pela esposa, marido, namorado, por um amigo. Então, entenda quem influencia essa decisão. Por isso que a preparação ela é excelente. A preparação ela quebra a timidez, porque ela te dá mais argumentos ali, né? E ela desvenda informações. Ela tira o véu dos dados. Então, se você tem informação daquele prospect, daquela pessoa que você está buscando, você sabe quem influencia. A gente usa aqui no escritório, assim, uma tática muito boa. Liga e fala assim aqui, olá, Zé, aqui é o Diego, eu estou falando do escritório Starling e eu estou aqui para te demonstrar uma oportunidade. Uma oportunidade que tem feito empresários como você economizar muito dinheiro com uma ação tributária. Pluf, acende uma luz na cabeça da pessoa. Por quê? Qual oportunidade que o meu concorrente tem que eu não tenho? Vinculo ao objetivo único. Você tem terça às 10 ou quarta às 14 para a gente conversar? Então, utilize a influência de terceiros. E a terceira dica, perguntas fechadas. Existem dois tipos de perguntas, abertas e fechadas. A pergunta fechada é uma pergunta de múltipla escolha. Igual eu disse no exemplo aqui, eu não vou falar para a pessoa assim, que dia que você pode marcar uma reunião comigo? Você abre um vácuo na cabeça do seu prospect com 1000 possibilidades de escolha. Se você já vincula com uma pessoa com uma pergunta fechada, você pode terça às 9 ou quarta às 14. Ele é tomado a decidir entre uma das duas. Então, na abordagem, você vai utilizar perguntas fechadas. E na anamnese? A anamnese, quando a gente chega numa urgência, a gente passa por uma triagem, né? Que é aquela pesquisa prévia dos sintomas. Isso é anamnese. E na anamnese, as perguntas elas são abertas. Você quer desvendar qual que é o seu interesse, qual que é o seu medo, o que você busca, qual que é o seu problema. Aqui, você tem que interpretar as perguntas. Perguntas abertas são a solução nessa anamnese. E você tem que fazer um banco de dados, de informação. Igual eu disse anteriormente, as pessoas compram pelos motivos delas, não pelos seus. Então, às vezes uma pessoa compra um carro porque quer sentir mais bonito, às vezes para andar com a família, às vezes para andar na rua, às vezes para andar no mato. Então você, como um astro da persuasão, você tem que buscar interpretar o motivo que aquela pessoa vai comprar. E é só com pergunta.
Comece pelas faces, lógico, você vai aquecendo e depois você vai tendo também mais intimidade, afinidade, que a gente falou, do carisma, e aí você passa para as difíceis. O que eu falei no início da live também, elogios. Elogios verdadeiros, tá? Não vai chegar elogiando todo mundo, não, que vai falar, pô, essa pessoa não tem nada para me oferecer, ela quer me bajular. Então, elogios verdadeiros e temperatura. O que é temperatura? A temperatura é o medo ou o desejo. Se você não ativa um desses dois sentimentos de forma forte, a pessoa não vai tomar decisão. Então, eleve o desejo ou eleve o medo, mas não eleve o medo de uma forma muito grotesca também, que senão você paralisa seu prospect. Mas deixa uma temperatura, medo ou desejo razoáveis para a pessoa tomar a decisão. Aí é o momento da proposta, né? E se você fez os outros passos corretamente, aqui você já está com 80% do negócio fechado. Só que a proposta ela tem que ser múltipla. Nunca faça uma proposta única. Porque o seu prospect ele tem que participar daquele processo decisório. Ele tem que sentir que ele teve uma escolha. Ele teve uma escolha. E a ancoragem de valor ela está ligada a essa proposta múltipla. Já foi no cinema, já viu pipocas, né? Tem uma pipoca pequenininha, por exemplo, que custa R$9. A média custa 15 e a grande custa 16. O que o nosso cérebro pensa na hora? Nossa, compensa muito mais a grande. Olha a pouca diferença de valor e a alta diferença em quantidade. Então, essa ancoragem de valor, você deixa a proposta que você quer que o seu prospect escolha como a proposta vantajosa. Sempre venda a transformação. Sempre. Igual eu falei, todo processo ele tem que ser emocional. Qual a transformação que o seu produto, o seu serviço ou a sua ideia vai criar na vida da pessoa que você está comunicando? Pense nisso. Dependendo do seu ramo, tem que ter porcentagem de êxito. Se você pode trazer um êxito para o seu cliente potencial, ganhe nisso. Isso gera mais autenticidade no seu trabalho. Pô, ele quer ganhar no que ele vai contribuir para mim. Então ele vai fazer. Isso é o que passa na cabeça da pessoa. E a validade, que é a escassez. Mas essa validade, ela tem que ser cumprida. Não adianta nada você colocar 7 dias de validade e deixar. Então, por 7 dias, avisa um dia anterior. A minha proposta ela tem validade só até amanhã. No dia, ela só tem validade até hoje. 2 dias seguintes, ela não tem mais validade. A gente tem que iniciar o outro processo comercial se você tiver interesse de fechar um negócio com a gente. E esse aqui, é a rota do sim, né? Oportunidade, abordagem, anamnese, que aqui ficou até com o I a mais, proposta irresistível, que é o que eu falei antes, e o fechamento. O fechamento é o contorno das objeções. As objeções, elas são contornadas com influência de terceiros, igual eu já falei, medo ou desejo. É assim a fórmula básica para contornar as objeções no fechamento. E não adianta nada vender, ter esse processo se você não tiver gestão. Tem que ter gestão. Controlar seus processos, indicadores de desempenho, a gestão financeira de pessoas e principalmente o atendimento. Eu gosto de falar muito que negócios são fechados em condições especiais de temperatura e pressão, sendo que temperatura é a influência de terceiros e pressão é o medo ou o desejo. Então, pessoal, tenha os fundamentos. Se você quer ir mais a fundo assim nesse conhecimento, leia o Cialdini, começa pelas armas da persuasão e tenha um cronograma
sabe? Um passo a passo, o processo mesmo disso. E eu queria falar antes, ó, de finalizar, uma frase de um grande sábio, Mahatma Gandhi. Olha aí. Você nunca sabe que resultados virão das suas ações. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Não adianta nada você estar aqui na live, absorver conteúdo e não aplicar. Execute isso na sua vida. Às vezes execute pedindo um desconto numa loja, em tarefas, em ações bobas, mas coloque em prática esses conhecimentos. Só assim você vai virar um imã do sim. Se ficar só no mundo das ideias, da dialética, a dialética ela tem que ser instrumentalista, virar instrumento mesmo de ação. Então esse foi o papo da live de hoje. A de amanhã tá imperdível também. Vou falar dos 4 tipos de inteligência e como utilizá-las para se tornar o imã do sim. Então eu queria agradecer demais a presença de todo mundo. Assista a live 1 e essa e deixe seu comentário. Só assim vai participar do sorteio dos livros. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. É uma honra compartilhar conhecimento com todos vocês e boa evolução para todo mundo. Ótimos negócios. Brigadaço.